Se liga só no resultado que a gente vai chegar nesse vídeo aqui. Aqui eu tenho uma tabela onde eu consigo fazer diversos tipos de filtros, ó. E todos esses filtros do Data Table estão vindo do back-end. Se você dar uma olhada aqui, você vai ver que tem várias transações sendo requisitadas. Eu posso alterar a quantidade de registros, eu posso alterar a paginação, para frente, para trás. Eu estou pegando os dados do back-end. E aqui eu estou trabalhando com uma API que tem 1 milhão de registros dentro de um banco de dados. Eu vou ensinar você como fazer isso nesse vídeo aqui. Bora! Fala, Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vocês pediram e tá aqui o vídeo do Data Table com os dados vindos do servidor. Bastante registro, vamos explorar bastante isso. Vamos lá, quem disse que não fui eu, Sarah Dresner. A chave para uma boa interface de dados não é apenas exibi-los, mas mantê-los sincronizados e atualizados. Uma tabela conectada a uma API em tempo real transforma dados estáticos em uma ferramenta dinâmica e viva. Com certeza, principalmente é bom para quando você tem uma massa de dados muito grande, que é o exemplo que a gente está fazendo aqui. Então, por que a gente retorna os dados do back-end, né? Porque a gente tem garantia de dados atualizados, não que a gente não tenha no front-end, igual a gente fez no outro vídeo, mas é sempre bom você ter o registro sempre up-to-date, né? Sempre a última versão dele. Nesse caso especificamente, a gente tem garantia de performance, porque imagina retornar 1 milhão de dados de uma vez para o navegador lidar tudo isso com Data Table. Não vai ser bom, não vai ser nem um pouco bom. Então, por exemplo, se você tem mais de 5 mil dados ali no API, eu já recomendo que você não utilize no front-end, igual a gente fez no outro vídeo, tá? Já utilize já o back-end, porque vai demorar para retornar os dados, provavelmente. Vai ser uma experiência ruim para o usuário, e o navegador também vai ter dificuldade de lidar com eles. Eu falei que o Data Table é otimizado, e realmente ele é, mas tem um certo limite ali que você não pode ultrapassar, tá? E, obviamente, quem é que precisa ver 500 mil dados, 1 milhão de dados, 100 mil dados de uma vez só? E ninguém precisa disso, o usuário precisa do que ele realmente está procurando. Antes de continuar, deixa o seu like, sua inscrição, seu comentário. Seu comentário fez esse vídeo acontecer. Então deixa mais sugestões de vídeos do que eu tenho que fazer. Se você quer um vídeo voltado mais para banco de dados, APIs, front-end, back-end, deixa aqui nos comentários. Me segue lá nos vizinhos. Eu não vou falar o nome das redes, porque eu tô achando que isso tá de alguma maneira afetando aqui o vídeo. Então me segue nos vizinhos, @CodeGussOficial. Qualquer vizinho aí, você provavelmente vai me achar. A sua ajuda, ela é muito grande, canal. Ela ajuda demais, tá? Então eu agradeço bastante você. E, obviamente, se você quer ir para o próximo nível, eu vou bater nessa tecla sempre, tá? Não adianta só programar. Não adianta só saber coisas técnicas. Ela é uma parte de um todo. O inglês é fundamental para que você consiga ir para o próximo nível, que é ganhar em moeda forte, que é trabalhar em startups americanas ou até big techs, porque elas estão contratando pessoas da América Latina. Eu já trabalho no mercado americano tem 4 anos e eu tenho recebido oportunidades no meu LinkedIn, mesmo com o Open to, né, o aberto para vagas, desligado. Então o mercado está começando a ficar reaquecido de novo. O inglês é a porta de entrada para você. Você precisa saber. Não adianta você querer ir ganhar a moeda forte se você não sabe nem falar a língua de quem te paga essa moeda forte. Isso é meio difícil, né, de acontecer. Então não tem caminho fácil, mas tem um caminho já validado que dá certo. Agora você tem que estudar, você vai ter que correr atrás. O link tá na descrição, não perde. Isso aqui é muito barato, você com certeza vai ter um ótimo retorno com um investimento até aqui baixo. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Eu deixei um projeto aqui que insere 1 milhão de transações num banco Postgres, tá? Então se você vier até o GitHub, que tá o link na descrição, mas eu vou abrir aqui no cursor mesmo, vai ver que tem um belo readme lá ensinando tudo que você tem que fazer. Então basicamente você tem que ter o Docker instalado na sua máquina. Deixa eu ver a câmera. Você precisa dar um npm install, aí você dá um docker compose up -d para ele subir o banco de dados, e aí você cria um env file na raiz do projeto, igual esse aqui, ó, e pode colocar exatamente o mesmo valor aqui e lá, para ele conseguir fazer a conexão com o banco de dados local, tá? Se você não quiser fazer 1 milhão de registros, você pode ir até o Prisma Scripts seeddb e você vai alterar os valores dessas duas variáveis, tá? Você pode descer para o número que você quiser. Ele vai criar a quantidade de registros que está aqui completamente de forma aleatória. Aí você vai rodar um npm seeddb e você vai ver essa coisa assim, mais ou menos assim, tá? Essa lista. Quando ele terminar, ele vai falar que deu tudo certinho. 1 milhão de registros demora um pouco, vai mais ou menos aí uns 5, 6 minutos. Então, pode alterar lá o valor se você quiser. Se você quiser me seguir aqui na construção do Data Table, pausa o vídeo agora, faz esse processo e aí você volta aqui. Boa, então para continuar, depois que você fez todo o seed do banco de dados, você vai dar um npm run server nesse terminal, e aí você vai abrir um outro terminal e vai colocar o npm dev, beleza? Então eu já estou aqui tanto com o banco criado, aqui dentro do Docker, já rodando, tá bom?
E aqui nós temos também o Run Server, que é a API que eu estou rodando de transações, e aqui é o projeto do Next. Esse projeto ele já tem componentes do chat CNY necessário. O foco desse vídeo não vai ser criar o data table, tá? Se você quer aprender como que você cria o front-end do data table, eu vou deixar o outro vídeo que eu falei sobre o data table bem aqui. Você acessa ele. O foco desse vídeo aqui é consumir os dados do back-end. Então beleza, já tem uma penca de componente do ChatCN instalada. Agora a nossa primeira tarefa, vamos apenas listar os dados da API, sem filtros, sem nada. E para isso a gente vai instalar o SWR, tá? Que é uma biblioteca que faz requisições e provê o cache para a gente. Então, vamos começar instalando ela. Eu vou parar aqui o projeto. Então pnpm add SWR e vai. Vou aumentar aqui. Ele já instalou, vou colocar o projeto para rodar de novo. E aí vamos lá consumir essa API. Pô, a gente vai trabalhar no arquivo data table por enquanto. Eu vou deixar tudo num componente um pouco mais flexível, mas isso vai de cada necessidade. Se você precisar, você pode alterar, criar um novo arquivo, fazer a requisição de um lado, você que sabe, tá bom? Mas para deixar aqui mais fácil, eu vou colocar tudo dentro do data table, source components UI datatable.tsx, que é o componente, tá bom? Nesse data table aqui, nós vamos começar criando uma própria chamada URL do tipo string. Aí eu vou chamar ela bem aqui, URL, e eu vou utilizar o componente do SWR. Então, const use SWR, que é um hook. Dentro dele eu vou passar a minha URL, que eu quero. URL. E aí ele pede para eu passar um fetcher. Esse fetcher nada mais é do que o cara que vai fazer a requisição para você, tá? O SWR, ele não faz requisição de fato. Ele é um wrapper, né? Ele é tipo uma casca para retornar os dados de alguém que vai fazer a requisição e colocar esses dados em cache, além de já trazer os estados do React pronto pra gente. É bem simples, na documentação você consegue encontrar, vou deixar o link da doc do SWR aqui embaixo, mas basicamente você pode fazer isso aqui, ó, const fetcher igual URL string, ele vai fazer o fetch da URL, normal, e ele vai retornar o JSON já pronto pra gente, tá? Porque ele precisa de um JSON. E aí você passa esse fetcher aqui, e dentro desse objetozinho vai ter um data e um isLoading. Eu até coloquei o isLoading falso aqui, pode apagar, porque era só um mockzinho. E agora nós temos tanto o dado quanto o isLoading sendo retornados. Outra coisa que é interessante a gente fazer é colocar esse data num memo, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, vai fazer um react.useMemo e vai retornar os dados. Então, por exemplo, a minha API, ela retorna os itens, né? Eu posso retornar direto itens, data.itens, ou arquivo vazio, e ela me retorna também uns metadados aqui, então metadata, React aqui eu tenho que importar, né? Aqui, eu preciso colocar a dependência vai ser o próprio data. Por que tem que fazer isso aqui? Algumas vezes eu já utilizei o SWR com essas renderizações mais dinâmicas, que envolvem outros estados, e deu vários problemas de loop infinito de renderização. Quando eu coloco no memo, ele consegue manter, porque ele enxerga que o dado de fato não foi alterado, mas às vezes alguma referência de memória é alterada dentro dos estados e causa esse problema, tá? Então, colocando no memo, você garante que o dado ele realmente vai ser alterado se a informação do objeto for alterada, tá bom? Senão, ele não vai fazer uma nova renderização. E eu venho aqui e coloco itens dentro do data, no data table. Teoricamente, isso aqui já é o suficiente para a gente começar. Obviamente que eu tenho que chamar aqui a minha URL, né, dentro do data table. Você vai vir até source app underline components e aqui tem o transactions data table, que é a minha página, meu componente, na verdade, do data table de fato. E a gente vai colocar aqui a URL, tá? Então, ó, essa aqui é a API que eu tenho que bater. Óbvio que num projeto real você pode colocar só o endpoint, enfim, né? Mas aqui vamos seguir assim. Eu já estou rodando, show. Voltar lá, dar um refresh. Ó, os dados foram carregados do back-end. Eu estou aqui, ó, com transactions, certo? E por padrão, a minha API retorna 10 dados para mim, certo? E aqui tem os metadados também que ele já retornou na API. Isso aqui, por enquanto, não está funcionando nada. A gente vai trabalhar neles depois. Mas já é um começo. Ótimo. Vamos preencher esses metadados lá na página com que a gente precisa. Então, se você descer aqui, o data table, você vai ver que todo o componente eu já montei, né? Eu não estou me preocupando com o UI no momento, tá? Porque a gente já viu isso antes. O data table, de fato, não muda nada, tá? É pouquíssima coisa. Eu coloquei aqui mais o lance do loading para validar, e tá carregando os dados e tudo mais. E aqui a gente pode trabalhar com nossos metadados. Então aqui, por exemplo, seria a página da page, de total de páginas com total de itens resultados, tá?
E aqui, por enquanto, na paginação, a gente pode deixar como tá. Eu vou voltar lá. E aí você vê aqui, ó, calma aí, tem um negócio em cima. Ó, página 1 de 100 mil tá faltando resultados aqui. Cadê? Acho que é total, né? Não é results, total items, é só total aqui. Ó, com 1 milhão de resultados. Show. Primeira parte foi feita, estamos retornando uma página, pelo menos, do back-end. Você vê que é assim que funciona, né? Na vida real, você divide em pequenos pedaços e vai fazendo até você ter uma coisa muito grande pronta. Vamos entrar na paginação. Para a paginação, nós vamos utilizar dois componentes aqui, na verdade, duas bibliotecas, dois pacotes, um chamado Nux e o outro QS. Esse Nux, ele é muito interessante, porque com ele você consegue mexer com carry strings como se fossem estados do React, e automaticamente, quando você altera essa carry string, ela já salva isso lá na URL. E aí, quando você precisa consumir essas carry strings, ele já retorna num formato de estado para você. Então a experiência do usuário fica muito melhor, porque se você der um refresh na página, ele mantém você onde está. Esses são detalhes que poucos devs conseguem fazer, tá? E isso faz muita diferença. E o QS, ele serve para a gente transformar um objeto em carry string, que vai ser o que nós vamos utilizar para enviar os dados na API. Vambora, vamos lá. npm add nux e QS. Todos esses pacotes eu vou deixar o link na descrição, tá? Para você dar uma olhadinha e tal. E ver como é que funciona e tudo mais. O QS tem um detalhe que eu acho que a gente tem que usar o types nele, pelo que eu tô me lembrando. Então, npm add -d @types QS. Com quase certeza que tem types. Tá até instalando aqui. Boa. Então não esquece, tá? De instalar o types, senão ele vai dar problema de TypeScript. Vou voltar a rodar a aplicação e nós vamos trabalhar agora com a paginação. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer na paginação é, de fato, retornar os dados paginados e depois a gente trabalha no componente de paginação, certo? Eu vou criar aqui, primeira coisa vai ser um const, vou colocar aqui page e set page, e não vai ser um use state, vai ser um use query state do Nux. E aí eu vou colocar page aqui, e quando você utilizar dados numéricos, você tem que utilizar parse as string with the full 1, tá? Ou você pode simplesmente colocar 1 aqui, acho que também funciona, e pronto. Precisa colocar o default value, foi mal. Dá para colocar 1 direto, você abre um objeto e coloca o default value 1. E aqui nós vamos pegar esse page, nós vamos enviar aqui na URL. Então, presta atenção numa coisa. Vou colocar aqui o URL, num template string, tá certo? E aqui eu vou colocar o QS. O QS que é do carry string lá. Opa. QS, ele é meio ruim de importar, então vamos importar na mão. Import QS from QS. E aí o QS ele tem uma função chamada stringify, que ele vai dar um stringify no seu objeto. No caso eu tenho só page. Então ele vai transformar essa URL numa carry string. O objeto que está aqui dentro, que está com page, ele vai transformar num carry string. Só tem uma coisa antes que a gente tem que fazer, que é colocar o Nux como um provider. Deixa eu lembrar aqui. Obviamente que eu tô com uma colinha, né, gente? Porque esse projeto aqui ele é um pouco mais difícil de montar, então me julguem, né? Nada como uma boa colinha para ajudar a gente. Vamos colocar aqui, ó, Nux Adapter dentro do layout. Então aqui você vai colocar e vai fechar. O importante é estar o children dentro aqui, porque é um provedor, não um provider isso. Então dentro do esse app layout, vai ter aqui, ó, import Nux Adapter. From next adapters, Nux Adapters next, tem que colocar aqui /app, porque tem que ser pro next app. E aqui você coloca o Nux Adapter e beleza. Ele vai criar pra gente lá. Vamos voltar, vamos dar um F5 aqui, ver se deu certo ou se deu erro. Aqui ele já colocou página 1 pra mim, ó. Tá vendo? Dentro dos headers aqui. Se você olhar, a requisição está sendo feita com o carry string da página 1. Vamos então para a paginação de fato. Vamos descer, eu vou colapsar isso aqui um pouco, depois a gente vai utilizar eles. Boa, vamos descer aqui até a paginação. E não vamos me preocupar com o número ainda, mas eu vou me preocupar com primeira, anterior, próxima e última. Vamos lá, o primeira é bem simples, né? Então, um clique, vou colocar aqui o set page como 1. Então ele vai para a primeira página. Aqui o anterior vai ser on click, set page, number -1, e aí eu tenho que transformar isso aqui numa string. É por isso que eu gosto de utilizar como número nesse caso, né? Mas tudo bem, a gente pode transformar numa string aqui. Ele vai subtrair uma página. E aí eu vou tirar isso aqui, pronto, vou colapsar. Nós temos o próximo, que basicamente é a mesma coisa, né? Só que mais um.
E o último, que é o totalpages.toString. Vamos ver lá se funcionou isso aqui. Vou dar um F5 e próxima. Ó, tá carregando, ó, página 2. E você tá vendo que aqui em cima ele já alterou para a página 2 também, né? Aqui na URL. Se eu der um F5, ó, ele já vai trazer na página 2 para mim por causa do Nux. Próxima. Bem, primeira, última. Página tem 1000, né? Anterior, página 9999, 9998 e por assim vai. E você vê que ele tá chamando tudo do back-end aqui. Show! Legal demais. Pra gente conseguir deixar uma mãozinha aqui, é só fazer um href, tá? Porque ele é tipo um componente desse assim, um href. Ele já fica já com a mãozinha ali, com o cursor pointer, né? Já fica com o cursor pointer. Tá? Só colocar um href e vai dar certo. Ótimo, agora nós vamos para a parte de fazer os itens da página de fato. E para essa parte eu criei uma lógica aqui, eu tô com ela aqui do meu lado também. Nós vamos bem devagar aqui para dar certo. Vamos lá. Vou começar aqui com um cara chamado const pages to render. O objetivo desse pages to render é retornar para mim um array com as coisas, com as páginas que eu tenho que renderizar para aquele estado da tabela atual. Então, se eu estou na página 5, por exemplo, eu tenho que renderizar a 3 e 2, a 5 fica no meio e a 6 e 7. Vamos lá, então isso aqui vai retornar um array para mim, então react.useMemo. Eu quero deixar no memo porque eu considero isso um pouco um cálculo mais complexo, né? Um processamento mais complexo de dados. Então eu vou colocar aqui, toda vez que o metadata mudar, que é o metadata que vem da minha API, nós vamos retornar algumas coisas. Para começar, se não tiver metadata, eu vou retornar um array vazio, certo? Não vai ter página nenhuma. Aqui, opa, coloquei const, é um if, né? Se não tiver metadata, vou colocar um array vazio, beleza. Segunda coisa, eu vou colocar aqui, ó, max page to render. Então eu quero que o máximo de páginas que apareça na renderização sejam 5. Lá, os itens, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então const pages vai ser um array vazio, que vai ser o que eu vou retornar no fim. E aqui eu vou colocar um let start index, que vai ser metadata.page-2, que no caso aqui era o 2 para trás e 2 para frente, né? Vou colocar aqui um let end index igual metadata.page mais 2. Então eu quero que o meu for ele fique entre, eu quero que ele se expanda 2 índices para trás e 2 índices para frente, tendo o índice atual no meio, tá? Então, tem um caso aqui, se o metadata.totalpages for menor ou igual ao max page to render, se o meu total de páginas for menor do que o tanto de páginas que eu tenho para renderizar, que eu quero renderizar, né? Então o índice vai ser 1, porque eu vou estar com certeza no começo da minha lista, e o final do índice vai ser metadata.totalpages. Então, por exemplo, se eu tenho apenas 3 páginas, não tem por que eu renderizar 4 e 5, porque essas páginas não existem, né? Então o meu índice inicial vai ser 1, página 1, e o índice final, por exemplo, vai ser a página 3, onde termina. Se não, tá? Aí eu vou começar a lógica para renderizar dinamicamente as páginas de fato. Então, se o start index for menor do que 1, eu vou colocar o start index igual a 1 e também o end index igual o total de páginas para ser renderizadas, certo? Por quê? Se eu tiver numa página que é anterior a 1, que pode acontecer, né? Você vai voltando, ele vai colocar menos 1, menos 2, menos 3 e não existe essa página. Então, se o meu índice inicial ali que é o metadata.page menos 2, for menor do que 1, aí eu vou normalizar de novo. Vou colocar aqui 1 e o número máximo de páginas para renderizar, obviamente caso tenha mais páginas do que eu quero renderizar. Uma outra lógica aqui é, se o índice final for maior do que o metadata, agora eu estou validando o outro lado, né? Primeiro eu validei o começo, agora eu estou validando o final. Então, se o índice final for maior que o total de páginas, o índice inicial vai ser o total de páginas, menos o total de páginas para renderizar, mais 1, tá? Porque senão ele não vai renderizar a minha última página. Eu preciso colocar esse adicional para ele conseguir renderizar a última página. E o índice final vai ser o total de páginas. Então aqui tem a lógica para fazer as páginas. No fim eu faço o for, começando o i com o índice inicial e terminando o for, né? Até ele ser menor ou igual ao índice final, incrementando o i, colocando o array, o índice no array de páginas, e no fim eu retorno esse array aqui para mim. Essa lógica ficou um pouco confusa para você, volta o vídeo de novo, ok? Eu expliquei ponto por ponto aqui, e é interessante entender e não apenas copiar, tá? Agora a gente vai lá para o fim, vamos aqui, e vamos renderizar
esse cara aqui para criar a paginação, né? Então, por exemplo, a gente vai vir aqui e vai colocar o pages to render.map page. Na verdade, eu acho que tem que ser até o pagination item. Tem um item, não pode ser o link. Eu acho que eu tenho que criar um item para cada link. Aqui nós vamos colocar um index, vai ser a página, né? O index não, desculpa, o key, vai ser a página. Aqui vai ter um href normal, um onClick. O onClick ele vai setar minha página pro da página. E aqui, se o meu page, né, que é lá a char string for igual ao page aqui desse cara, eu vou até colocar um underline aqui, só pra gente conseguir diferenciar, tá? Então, page, page e page, para não ficar bugando as coisas. Esse cara aqui não precisa ser um número, ele pode ser uma string. Esse cara é um string, esse cara é um number. Então aqui nós temos que fazer um toString. Então se o page do Nux, né, do char string, for igual ao page que eu estou renderizando aqui, nós vamos colocar um estilo underline. E aqui nós vamos renderizar a página de fato. Vamos voltar lá no table. E agora nós temos aqui, ó, página 1, 2, 3. Então eu vou clicar, ó, 2, 3, 4. E ele começou a andar. 2, 3, 4, 5, 6... 7, e tá vendo que tá buscando tudo aqui das transações, né? Se você tá gostando desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, a sua inscrição, é muito importante. Nós já fizemos duas coisas aqui, que foi retornar os dados de maneira do back-end e já adicionar a paginação ali embaixo. Então, tá ficando muito legal esse vídeo. E se você prestar atenção, você vai ver que quando eu vou de novo, né, ó, a página 1, 2, ele não tá refazendo todo o carregamento. Ele tá pegando os dados de maneira atualizada, porque quando eu clico num, você vê aqui embaixo que ele tem o página 1, mas como a gente está usando o SWR, ele está usando o cache. Então ele mostra os dados que ele tem, então ele faz a requisição e se tiver mudança, ele atualiza os dados para a gente. Isso é muito legal do SWR. Óbvio que se você for para uma página nova, por exemplo, a 9, ele vai carregar. Você viu que estava carregando ali. A 8, mas quando eu volto, ó, ele já está carregado. Só que ainda assim ele faz a revalidação do lado da requisição aqui, exatamente como o Next funciona na parte de renderização estática, né? Falando bastante, preciso tomar água. Beleza, próxima tarefa, fizemos isso. Vamos adicionar ordenação, sorting de dados. Muito bem, como que a gente vai fazer isso? Mais uma variável aqui da nossa char string. Vamos lá no componente, vamos colocar aqui, ó, const sort field set sort field browse query, o the full value. Poxa, tá me ajudando aqui, mas ele não tá fazendo direito não. The full value vai ser o the full sort field, que nós vamos criar essa propriedade, ou vazio. E aqui eu não vou chamar de order, eu vou chamar de sort direction, porque são os parâmetros que tem lá na API que eu criei, tá? Se você abrir o script, você vai ver. The full sort direction vai ser isso ou vazio, tá? Esses dois campos aqui nós vamos criar dentro das propriedades. Obrigado, cursor, já tá me ajudando aqui. The full sort field, the full sort direction, e aqui nós colocamos também. E a gente pode, se quiser, colocar aqui, né? Depois eu posso colocar. Maravilha. Então nós temos aqui os dois estados. Nós vamos incrementar o nosso objeto com sort field, sort direction. Beleza, agora a gente já tem aqui as char strings criadas, já está no objeto, mas falta uma coisa. Eu vou criar aqui um campo chamado sort columns e ele não é obrigatório e vai ser uma string. Caso ele não exista, vai ser um array vazio aqui no sort columns. Esse sort columns nós vamos utilizar para validar quais campos devem ser ordenados ou não. E aí já pode até mudar aqui no transactions, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o sort columns vão ser os seguintes campos: total amount, user.email e processed. E aí você tem que ter uma noção de uma coisa. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que mexer um pouco na estrutura da tabela. Todo campo que você quiser que seja ordenado, você vai ter que colocar um ID. Então aqui a gente já tem o user email. Vamos até o total amount e tem que ter o ID. ID total amount, como tá ali embaixo. Eu não consigo pegar o sorting por esse accessor key, tá? Do lado que a gente vai fazer a ordenação. Por isso que eu tenho que usar o ID. E aqui o processed at. Bom, então os campos que você quer que tenha sorting, você coloca o ID. Se você quiser, você pode colocar o ID em todos logo. E aí já resolve isso, né? Pronto, coloquei em tudo. É o velho lance do é melhor sobrar do que faltar. Então aqui são as colunas que eu vou permitir que tenham ordenação. Agora voltando para o data table, nós já temos aqui os valores que nós queremos, tá? Tanto do sort columns quanto os
o field e a direção. Eu vou até a parte de header aqui da tabela, table header. Aqui nesse header group, nós vamos fazer o seguinte: criar uma constante e sortable. Exatamente. Ele vai ser ordenável se a minha propriedade de colunas que nós definimos lá tiver o ID que é referente ao que está sendo renderizado nesse mapeamento aqui. E aí nós vamos ter outra constante, que é o isSorted. Se sort field for igual o header ID, que a gente consegue fazer uma alteração no estilo. E aqui nós vamos colocar uma div, porque a gente consegue colocar o ícone de sorting, né? E nós vamos colocar o seguinte: se for sorted, né? Se ele estiver na ordenação atual, vamos colocar aqui um arrow up, que é o ícone. Vou colocar aqui um class name, CN, L2 para dar um margem, H4, 16 pixels, né? E aqui vou colocar um rotate 180, no caso da minha direção ser basic. Então, se eu tiver com ordenação de cima para baixo, a setinha é para cima. Se eu tiver com a direção de baixo para cima, a setinha é para baixo. Só para dar a UI melhor ali. Bom, aqui nós vamos fazer um class name também, de colocar aqui um CN, para dar uma estilizada. Flex, Item Center, Gap 0.5, para dar um espaço. Aqui nós vamos colocar um cursor pointer com o hover text foreground, no caso de isSortable. Então, se ele for uma coluna que tem ordenação, nós vamos colocar ali o cursor pointer, né, para dar um indício de que ele tem ordenação. E aqui vai ser só um text foreground, já vai ficar mais claro, no caso dele ser a coluna que está ordenada atualmente. E aí eu já vou criar uma função aqui em cima, tá? Quero deixar organizado. Então, function handle update sort. Vou passar aqui o field, no caso vai ser o ID lá, né? E nós vamos fazer algumas coisas. Vamos colocar o set sort field como field, e a direção vai ser sempre o oposto, né? Se a direção for ASCII, ele vai colocar ASCII, senão ao contrário. Aqui tem uma outra coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que voltar a página para a página 1, tá? Toda vez que eu faço uma mudança de filtro, eu sempre tenho que voltar para a página 1. Então aqui handle update sort, e eu só vou colocar essa função aqui se ela for sortable, né? Então, é isso mesmo. Se for uma coluna que permite ordenação, eu chamo a função de ordenação. Se não, eu deixo como undefined. Tá conseguindo acompanhar? Deixa nos comentários caso você não tenha entendido alguma parte, que eu vou ficar muito feliz em respondê-lo. Bom, eu acho que é isso, tá? Vamos só recapitular. Coloquei aqui o sort columns, coloquei campos para ser o padrão, caso precise de alguma coisa assim, lá quando iniciar a tabela. Ele vai colocar isso nas char strings, nós vamos mandar essas char strings para o URL. Aí lá no header, ele vai fazer as validações de ordenação, vai fazer o clique aqui, caso vá ordenar, e ele só faz aqui coloca uma seta, né, para cima ou para baixo, de acordo com a ordenação. Quando eu clico, ele chama a função de atualização apenas se o campo estiver dentro da validação de campos que eu quero que sejam ordenados e foram definidos aqui. Vamos lá, o total amount é uma das colunas que eu posso ordenar. Ó, a setinha para cima, ó, 100, 100, 100. Se eu colocar para baixo, ele volta aqui, ó, 999. O processed at também. Então aqui, ó, 2024, 21. É 20 de janeiro, né? E ó, 19 de janeiro de 2025. E nós temos também o user email. Ó, se eu colocar aqui a ordenação, vai também. Lembrando que toda essa lógica de ordenação e tal tá lá na minha API do back-end, tá? E no caso a gente não tá falando sobre ela aqui, mas dá pra você fazer todo esse tipo de ordenação no back-end utilizando o Prisma ou qualquer outra forma de consulta a banco de dados. Show, ordenação feita. Vamos colocar limite de registros por página. Quando eu clicar aqui, ó, ele alterar. Bom, esse aqui tá fácil já. Pegando o mesmo conceito, nós vamos colocar aqui, ó, const limit, set limit. The full value vai ser 10. Lá no meu select, eu tenho um select aqui, ó. Tá tranquilo. Ele é bem simples. Vamos criar uma função chamada handle update limit. Eu passo o limit com o setPage como 1 e setando o limite. Então eu venho aqui no meu select e eu vou ter the full value, que vai ser o limit lá, tá lá. E também o on value change. Nós vamos passar o handle update limit. Agora vai começar a ficar fácil. Muito tranquilo, né? Aqui são só as funções do select que eu tenho lá do ChatCN. Voltando para o Arc, a gente vê aqui, ó, nós podemos alterar, ó, 20.
É óbvio que ele não chamou, né? Eu vou ter que colocar aqui, ó, o limit dentro da carry string, né? Agora ele vai chamar. Ó, 20 aqui em cima. Já tá retornando 20. Se eu colocar 100, ele vai retornar 100 pra mim. Tá? 100 aqui em cima também. Lembrando que o Nux, ele, se eu dar um F5 na página, ele já me retorna certinho os dados. Eu tô com o default value lá. Beleza? Muito legal, né? Agora, próximo, filtro por tipo de transação. Muito parecido. É esse cara aqui. Eu vou até alterar para português, para ficar mais legal. Aqui nosso projeto tem em português. Vou colocar aqui, ó, todos. Teste, débito, transferência e pagamento. Muito bem. Vamos criar mais um, que eu acho que é type o nome. Um const. Já tá até aqui, ó. Const type, set type. Aqui vai ser all. Só tem um detalhezinho nesse do tipo, que não pode ser all, tá? Se for all, lá no backend ele não vai entender. O default value tem que ser vazio. E aí aqui no select, o default value não vai ser all, vai ser o type. Se não existir o type, aí vai ser all, só para ele conseguir selecionar esse cara aqui, porque esse select ele não permite que eu renderize ele com valores vazios, ele dá problema, tá? Isso é coisa do chat-cn lá do Radix. Então você coloca, se não tiver tipo, é all, mas eu não posso mandar esse all para o back-end. Bom, então a gente vai validar isso também. Então function handle update type vai ter o tipo string, e aqui ó, o type, se ele for all, eu mando vazio, senão eu mando tipo, tá? Não pode mandar esse all pro back-end. Todos, agora eu vou por crédito. Eu tenho que chamar de novo, gente. Tô esquecendo de chamar aqui, ó. Type. Lá a nossa URL, ela sempre tem que estar alterada. O SWL ele só vai chamar de novo a API se você alterar o URL. Se você não alterar o URL, ele não vai chamar a API de novo. Já tá com tipo crédito aqui, ó. Você vê que retorna todos de crédito, débito, todos de débito, transferência, todos de transferência. Então, duas formas aqui de lidar com o select, tanto para tipo quanto para limite. Vamos marcar mais uma tarefa. E agora vamos fazer o filtro do campo de texto, que é um dos mais legais de fazer. Nós já temos o input aqui certinho, vamos só colocar a char string de novo aqui. Então já tenho página, limite, tipo, sort. Vou colocar aqui mais uma, vou colocar q e set q. O que é um nome que o pessoal utiliza, tá, para busca. Se você for no Google e ver a char string do Google, você vai ver que tem a letra Q ali. Beleza, default value vazio, vou colocar aqui o Q dentro da URL. O único lance aqui agora é colocar aqui no input. Então vamos lá, default value vai ser o Q, certo? Que é o que eu quero que venha na minha char string. E eu vou ter um onChange aqui. Vai ser function handle update. Vou colocar handle change no caso, porque eu estou alterando. Handle change search, um evento de HTML input. Vou setar para a página 1 e o que eu quero na minha busca eu vou enviar lá para o back-end. E aqui a gente pode simplesmente colocar um onChange, handle change search. Vamos testar aqui, vou colocar zula_rohan@yahoo.com. Ó, ele funcionou, tá retornando, mas olha o tanto de requisição que ele fez, né? Isso aqui realmente não é uma coisa boa, porque ele foi fazendo a requisição para cada vez que eu digitei, ó. Isso não é uma coisa legal de acontecer, mas tem uma técnica muito boa que resolve isso, chamada debout. A gente vai fazer ela agora. Eu sei, eu já vi que tá com problema a paginação, tá? E eu vou chegar lá, eu não sei porque que deu esse problema, vai validar daqui a pouco. Vamos focar aqui em terminar o vídeo e eu vou para arrumar essa paginação depois de terminar. Esse debout aqui ele é muito interessante, porque quando você digita, ele só vai chamar a função depois de um tempo determinado. Então você vai digitando, depois de tantos milissegundos que ele vai chamar. Ele não vai chamar a cada mudança do input que você fizer, tá? E ele está dentro do Lodash. Então vou parar aqui a aplicação, nós vamos instalar o Lodash, tá? E também tem que instalar o types. Ele precisa de types, então -d, @types Lodash. E vou botar a aplicação para rodar de novo. Ele é bem simples de usar. Você vem aqui no onValueChange, chama o debout, tá? Que é do load, a gente já vai importar daqui a pouco. O primeiro parâmetro é a sua função, e o segundo parâmetro é quanto tempo você quer esperar em milissegundos até que ele execute a sua função. No caso, atualize os estados, que irá atualizar a URL que vai fazer o SWR chamar. Então, eu quero que depois de 500 milissegundos que a pessoa parou de digitar, que ele chame para mim a minha API lá, tá? E o debout aqui a gente vai importar do Lodash. Então vamos lá para a aplicação novamente. Vou recarregar tudo. Vou apagar aqui, tá? Esse e-mail. Beleza, então ele trouxe aqui e vou tentar de novo. Ó, presta atenção aqui nessa parte de baixo. Então eu vou digitando. Opa, ele não deu. Ah, claro, né, que ele não vai esperar. Eu coloquei na função do select. Aqui, galera, não change. Agora sim, zula_rohan@yahoo. Yahoo.com. Ó, mas você tá vendo que
Ele não chamou várias vezes, né? Ele chamou só depois de 500 milissegundos. Então eu tô preservando muito mais. Isso aqui é outra técnica que poucos devs fazem, tá? Poucas pessoas fazem isso. Maravilha, terminamos aqui. Deixa eu ver por que tá dando problema nessa paginação, pelo amor de Deus, né? Pô, tem duas coisas erradas aqui nesse cara. Primeiro que aqui tava total page. E aqui tem que colocar um... Aqui não precisa mexer nada. E aqui esse for, ele tá dentro do else. Não tem que estar dentro do else. Ele tá fora. Agora ele renderizou aqui, ó. Bom, o script está atualizado. Como que se você perceber esse erro antes, você já vai ficar mais ligeiro. Show. Agora, falta só um detalhezinho. Vamos bloquear esses botões, né? Porque não faz sentido aí para próxima, anterior ou última, caso eu não tenha as paginações, né? É só você descer aqui e colocar um disable se a página for 1. Aqui também a mesma coisa. Disable se a página for 1. Aqui, se a página já for a atual, eu vou colocar um underline, um pointer events none, para ele não permitir o clique. E aqui, disable se for o total, disable se for o total, a última, né? Pode páginas. Agora ele não deixa mais eu clicar. Galera, esse foi o vídeo de Data Table trazendo do servidor. Ficou um vídeo longo, mas ficou completinho. Espero que você tenha gostado, tá? Deu um pequeno problema na paginação no meio do caminho aí, mas eu resolvi. Bom, é aquilo. Deixe sua inscrição, seu like, seu comentário. Muito importante para mim. Esse conteúdo foi bem legal de criar, foi bem legal de fazer. Se você tem mais sugestões de como a gente poderia melhorar isso, manda aqui nos comentários também. Não esquece do curso Inglês 8020 do professor Gabriel Becker. O link está na descrição. O projeto também está na descrição. Tudo mais está na descrição, beleza? Então, te vejo numa próxima oportunidade. Valeu e falou!